fala um pouco para nós, Renato, como que tem sido a experiência aí como deputado estadual no Paraná, né? Especialmente sendo uma voz tão distinta em um ambiente predominantemente composto por herdeiros brancos da elite paranaense, né? Quais que são os maiores desafios assim que você tem enfrentado? Olha, os desafios são grandes, assim como a necessidade de ter uma voz dissonante que, de algum modo, ouse a enfrentar a tradição estabelecida no estado do Paraná, na região sul do país, que é uma tradição que perpassa a dominação capitalista, econômica, da desigualdade social, mas também se vale nas relações cotidianas das desigualdades raciais existentes no país por conta da tradição, a infeliz tradição escravocrata brasileira, porque o sul do Brasil, o Paraná também, portanto, reivindicam para si próprios essa imagem de, por exemplo, a capital aqui, Curitiba, a cidade civilizada, a Smart City, a cidade do futuro, e também a capital europeia do país. Há uma identificação da branquitude, né, dessa ideia eurocêntrica como superior, e é claro que não é dito, mas como dedução lógica, a nós, né, negros, indígenas e pessoas não brancas com o atraso, né? Tanto que o slogan do estado do Paraná é Paraná, gente que trabalha. Mas onde está, né, o estado, qual parte do Brasil não se trabalha num país tão desigual que obriga o trabalhador que recebe condições, um salário mínimo que não dá condições nem de sobrevivência digna, que lugar do país que dá condição do trabalhador não trabalhar? Então, o povo trabalha, né, em todos os lugares. Então, esse slogan diz algo a mais, né? Esse pertencimento racial que levou recentemente um fulano ali, um vereador do Rio Grande do Sul ali, a defender o trabalho escravo e ainda dizer que aquelas pessoas que estavam em situação análoga a escravos eram vagabundos porque eram da Bahia e coisas do gênero, né? Então, tá nessa arena de luta, ser essa voz dissonante aqui. E Renato, conta pra gente, você tá sofrendo mais uma tentativa de cassação do seu mandato. Você já teve uma primeira tentativa de cassação quando era vereador. E como é que tá o status atual disso? Como é que tá rolando? Enfim, conta um pouco pra gente a situação do momento. Ó, pra você ver, né? Aqui do meu lado, aqui, ó, Moise. Opa, 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 opa. Aqui, o Moise, que foi justamente por quem nós lutamos naquele dia 5 de fevereiro de 2021, em que houve uma manifestação em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que dessa manifestação veio uma série de fake news, o gabinete do ódio, milicianos também, mas Marcos Feliciano também, o clã Bolsonaro, Silas Malafaia. Tantas pessoas construíram uma mentira às pressas para ter um saldo positivo eleitoral e se usar naquele momento da religião, né? Da palavra, da Bíblia, dos ensinamentos, hipócritas religiosos, né? São eles. Me perseguiram naquele momento. Haviam me perseguido antes, ainda na Câmara dos Vereadores, quando eu disse que os pastores que estavam lá levando um médico para mentir sobre a ivermectina, dizendo que a ivermectina é a medicação suficiente e preventiva ao coronavírus, encorajando trabalhadores mais humildes a se expor em ônibus lotados e etc., em ambientes insalubres de trabalho, irresponsáveis. Eu falei que eles eram charlatões e picaretas, porque prescreviam um medicamento sabidamente ineficaz e contando com a ajuda e com a cumplicidade de um médico. Mentiroso. E fui também processado. Foi o meu primeiro pedido de cassação, né? E depois esse da igreja.
Depois eu vim para a Assembleia Legislativa. O secretário de Segurança Pública, o Tenente Coronel Hudson, depois que eu li o relatório do GAECO, que dizia que a Polícia Militar tinha matado 473 pessoas no ano de 2022, e em tais circunstâncias, e eu falei que alguns desses casos, sabidamente, comprovadamente, foi execuções, porque foi filmado, porque teve testemunha, porque alguns... Enfim. Então, quantos mais desses casos seriam também produtos de crime, e não da legítima defesa que o Estado de Direito permite? Essa foi a minha questão na tribuna. E fui, né, perseguido, ameaçado, porque foi o Tenente Coronel Hudson, que até então era o chefe da Polícia Militar em exercício na rua, e depois se tornou secretário de segurança. Então ele era uma liderança orgânica também, além de hierárquica, mais orgânica ali dos policiais militares. E como ele pediu a minha cassação por conta desse relatório, dizendo que eu estava ofendendo a honra dos policiais militares, que eu atuava em prol da insegurança pública e etc, uma série de ofensas, ele esqueirou, né, os pitbull dele contra mim, né, atiçou os pitbull dele contra mim. Então foi um momento ali da minha vida que eu, vi movimentações estranhas, tive que me mudar de casa de novo, já me mudei umas 4 vezes de casa, aí só no último ano. Então, e agora, por último, aí também um debate com o deputado Ricardo Arruda, uma pessoa absolutamente mentirosa, e daquelas mentiras da bolha, que nem ele mesmo acredita. O 8 de janeiro foi obra de petistas infiltrados. O Flávio Dino tem contra si mais de 100 processos, mais de 200 processos. Sabe aquelas pessoas que ficam vivendo dessas ilusões de WhatsApp e tal, acreditam nisso e se apegam nisso, porque tudo que tem é a própria mentira. Debati com uma dessas pessoas que, por eu falar as verdades que ela não queria ouvir, representou contra mim. Só que eu fui lá e provei cada uma das coisas que falei, o processo foi arquivado. Depois tive um debate com o Traiano, Ademar Traiano, presidente da Assembleia, porque na hora de diligenciar conforme um presidente, ele preferiu tomar o lado do Ricardo Arruda, do mentiroso, e me chamar de vitimista e fazer julgamento daquilo que eu estava falando sem se inscrever, como se ele fosse um supra-parlamentar, uma espécie de poder moderador. Isso que ele gostaria de ser, mas não é. Não é assim que a lei desenha a figura do presidente da Assembleia. E agora, por último, ele, novamente, num debate, dessa vez com os hipócritas religiosos, que lotaram a Assembleia Legislativa para, em tese, falar sobre a vida, sobre o aborto, contra o aborto, etc. Na prática, benzeram armas recentemente e dizem todos os dias que bandido bom é bandido morto, reivindicando a vingança, olho por olho, né, e a morte. E fui agora novamente acionado pela Comissão de Ética, porque disseram que ao chamar eles de hipócritas, aquelas pessoas que estavam ali, e ao presidente da Assembleia, que cortou a minha palavra de corrupto, porque tem diversos processos de corrupção que pesam contra ele, eu fui cerceado aí e agora processado novamente. E Renato, enfim, pelo menos do processo da Câmara ali, você saiu maior, né? Enfim, você conseguiu se alçar ali como deputado e seu trabalho vem ganhando notoriedade, tanto no estado do Paraná quanto também no nível nacional, né? Muitas pessoas se identificam com você. Como que você vê esse processo também, que apesar de tantas batalhas duras e árduas e investidas que você sofre, você também se fortalece, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Mano, eu acredito no poder da verdade. A verdade está a favor dos oprimidos. A verdade é como o sol. As tempestades são grandes, violentas, desesperançosas, aterrorizadoras, nos lançam a mais terrível das solidões em noites escuras. E a gente acha que o mundo nosso vai acabar ali. A gente se desespera, a gente perde a esperança. Já a verdade é o sol que está por detrás, que independentemente do que faça ou aconteça, ele voltará. Parece simplória a analogia, mas é nessa fé, nesse sol, que eu creio
e que tem me trazido até aqui. Porque quando eu ajo na verdade, falando a verdade, eu encontro forças em mim mesmo para combater os mais fortes inimigos, adversários, os interesses escusos da política econômica, da mídia principalmente, daqueles que formam opiniões na sociedade e dos linchadores de modo geral. Eu sobrevivi a eles confiando na verdade. Muitas outras pessoas também confiam na verdade. Eu vou tomar a liberdade aqui de, inclusive, fazer a remissão a um livro que fala disso. Fica à Esse livro vontade. aqui, ó. Esse livro aqui, ó, tá ligado? O Deserto é Fértil. Dom Helder Câmara. Ele fala nisso. Ele fala das chamadas, ó. O subtítulo do roteiro já diz tudo. O deserto é fértil. Roteiro para as minorias abraâmicas. Ele diz o seguinte, que há sempre, em todos os lugares, muitas vezes, claro, uma minoria, mas há sempre em todos os lugares pessoas dispostas a se conectar com essa verdade, a resistir, a honrar o sagrado da vida humana. E eu acredito nisso, que a verdade nos liga, e eu tenho encontrado nesse caminho pessoas maravilhosas aí que estão no mesmo sentido, na mesma caminhada, dispostos a comungar, a se unir, a lutar no mesmo propósito. E é claro que isso me fortalece, mas não só a mim, fortalece a todos nós, porque a união não é de uma só pessoa, né? Então eu fico muito feliz de ser talvez um representante dessa união, um agente que fortalece essa união que promove, que ajuda a promover uma ponte, enfim, um papel que me foi dado pelo destino aí, eu agradeço demais. E você acredita que parte desses ataques que você sofre, além de você falar as verdades na cara e não deixar brecha, né, para eles mentirem assim tão à vontade, você acha que parte disso é pela sua origem, por ser favelado, por ser negro? Ah, com certeza, né? Os caras lá, ainda o Traiano é um bom exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele ainda não consegue ver em mim um deputado. O cara olha, 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 mas não enxerga. E como ele não enxerga, ele passa em cima daquilo que ele reputa inferior. Para ele, eu sempre tive de pacoteiro, que foi o meu trampo, balconista, vendedor, panfleteiro, trabalhando em construção civil, ou praticando pequeno delito, ou em alguma posição de subalternidade. No momento que a gente acende, eu digo nós, pretos e pobres das periferias do Brasil, quando a gente ascende ao poder, esse estranhamento é tamanho que muitas vezes a pessoa que está do lado de lá não tem uma bagagem cognitiva para representar a nossa pessoa no espaço de poder, a não ser que seja dentro da forma que eles têm, que seja uma reprodução deles, uma continuidade deles. E isso eu digo mais, na direita, obviamente, no poder, mas também na esquerda. A nossa autenticidade, a nossa negritude, a nossa experiência política ainda não tem sido valorizada e muito menos aceita nos espaços de poder, sejam eles quais forem. É muito difícil, mas há conquista e há pessoas propensas e há essas minorias, esses grupos, e são quem de fato fazem a história. A história é feita por quem se mexe. Aqueles que estão parados não sentem as correntes que o prendem, já dizia a pensadora, a filósofa. E dessa história toda, tem algumas lições que você gostaria de compartilhar? Quais as lições você aprendeu nessa sua trajetória até aqui, que você gostaria de compartilhar com alguém que, às vezes, um político que esteja passando por coisas parecidas, ou mesmo uma liderança de um movimento social, ou alguém que queira se lançar nessa carreira política também, que vem de onde você vem? Enfim, quais as lições aí você tem para compartilhar com essas pessoas? Mano, primeiro que, ó, eu não tô com esses livros aqui, meu mano, de alegre na situação, tá ligado? Eu tô porque em algum momento, não é nem esse momento da minha vida, pra ser sincero, né?
Não é nesse momento da minha vida. Mas em alguns momentos da minha vida, eu tomei para mim a missão do conhecimento, da leitura, do estudo, porque antes disso eu tinha vivido. E aquilo que eu vivia, eu tinha necessidade de conhecer. A ação sem o conhecimento é cega, fica batendo no poste, se perde fácil. Mas o conhecimento sem a ação, sem a experiência, sem a vivência, sem a matéria-prima que é a vida, o conhecimento te leva diretamente para o seu umbigo. Só consegue encontrar a si próprio, fazer menção a si próprio, um autoelogio eterno, a vaidade. O, aquele que fala demais desvaloriza as palavras. Então, o fazer é sempre uma obra, uma bênção. Eu acredito muito nisso. Então, aliar essas duas coisas é um primeiro ponto. Depois que se alia, se compreende, daí a dica é, como diz o cantor, né? É sempre desobedecer, nunca reverenciar. É nunca fazer nada do que o mestre mandar. Porque por todos os lados encontramos amarras. Amarras pelos pequenos coronéis da vila, do comércio, da escola, do teu trabalho, até os grandes coronéis, como Adhemar Traiano na Assembleia Legislativa, como Arthur Lira, ou como outros coronéis invisíveis, né, do capital, dos banqueiros, os que moram na Europa, mas são sempre ordens. E aquele que se comporta ganha sempre uma ração, uma poltrona mais confortável, uma televisão com mais polegadas. Sempre tem um benefício, assim como o rato no laboratório, quando estimulado a ter um determinado comportamento. Então, o ousar, o desobedecer, o questionar, eu acho que é um passo que nos leva para frente da situação atual. E esse futuro, né, do para frente, a gente ainda vai viver junto, não sabe exatamente o que é. Mas não somos conservadores, né? Não queremos conservar as coisas do jeito que estão. Porque do jeito que está não dá. A gente quer mudar. Renato, e quais os seus planos para o futuro, cara? O que que você planeja, né, para continuar a sua luta pelos direitos, pela representação aí das comunidades marginalizadas no Paraná e no Brasil? Oh, mano, eu pretendo, primeiro, escola de formação, até para ser coerente com isso que eu estou falando aqui. Fundamental. Tempos do obscurantismo de todos os lados. Conhecimento perdeu prestígio, perdeu campo. As pessoas não leem, não pesquisam, não procuram saber, têm uma espécie de preguiça cognitiva e delegam a outro que pense por ele, que fale por ele, que noticie. Se possível, que essa notícia venha só na manchete, que ele não precisa nem ler o conteúdo, que ele só precisa dizer sim, é isso que eu penso. Pessoas estão precisando de mentiras para se manter no seu comodismo. A era das mentiras, que é também a era da guerra ao conhecimento, à verdade. O conhecimento leva, é um dos, né, o conhecimento de modo geral leva à verdade. Então, curso de formação, fundamental. Segundo, a ação, o núcleo periférico, as atividades que hoje a gente coordena aqui em Curitiba, com a população em situação de rua, com os egressos do sistema carcerário, com a galera que é motorista de aplicativo, as mulheres aí que estão na rua também, sofreram alguma violência, ou estão com a família, ou vieram da Venezuela, vieram de Haiti, vieram de várias quebradinhas, né, mano? Imigrantes e tal. A gente consegue acolher, dar uma ducha, servir um café da manhã, um almoço. A gente consegue profissionalizar no corte, na costura, na serigrafia, na planificação. A gente tem 2 centros ali de economia solidária funcionando. A gente tem os manos ali do Muay Thai, do yoga, da capoeira, das artes plásticas, um curso de cinema popular que hoje já tem mais de 20 pessoas do próprio núcleo, tá ligado? Que ajudaram a escrever e que hoje estão atuando.
Então a gente tenta fazer um trabalho de integração absoluta, tá ligado? Profissional, educacional, familiar, afetiva, de trazer aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, dar condições a ela para que ela consiga sair da rua, aquela pessoa que saiu do sistema carcerário para que ela não volte e ainda se torne um militante pela luta pela liberdade, pelo desencarceramento. A gente tem curso de criminologia também lá no núcleo. Então, tá ligado? Pô, a gente vê os frutos acontecendo, isso nos anima demais, a ponto da gente querer reproduzir Brasil afora aí. Então, esses são os dois pontos principais aí dos nossos planos futuros. Maravilha, Renato. Te agradecer muito aqui a presença, pelo seu tempo que você disponibilizou aqui para conversar com a gente. É, e deixar aí o espaço para você dar um recado final, uma fala final, se for da sua vontade. Bom, mano, eu só agradeço, fortaleçam sempre a mídia alternativa nesse exato momento. Eu tô sendo, tá ligado, linchado pela mídia paranaense por ter dito a um deputado que está há mais de 30 anos na Assembleia Legislativa, dos quais 8 como presidente, herdeiro de familiares também de estruturas de poder. Quando eu digo a essa pessoa que ela não tem a capacidade moral, ética de violentar, de censurar, de agredir ou de julgar ninguém, a mídia daqui diz que eu sou descontrolado, que eu tenho propensão criminosa, que a minha ficha é grande e que novamente eu estaria fazendo um show ou qualquer coisa do gênero. Quando na verdade eu só disse a verdade, né? Então, a mídia alternativa, a mídia ninja, por exemplo, que não é refém dos monopólios e dos milionários, é que dá voz para a gente. E essa voz, né, é semente. E nesse terreno, né, de quem assiste e ouve a mídia ninja, esse terreno é fértil. A nossa semente vinga, dá frutos. Então, vamos nos fortalecer. E eu agradeço a vocês, mano.